Fala galera, nesse vídeo eu trago para vocês mais uma dica de Excel. Aqui quem fala é Deusdedit de Júnior, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu irei explicar para vocês como a gente vai utilizar as funções lógicas e ou juntamente com a função C, tá? Gostaria de adiantar como tem algumas pessoas que têm muita dificuldade em entender a questão de lógica. Para nosso exemplo prático de hoje, eu vou trazer um conceito aqui que é bastante utilizado somente para lógica para concurso público, que é o conceito de tabela verdade. Tá bom? Irei trazer aqui esse conceito para poder facilitar o nosso entendimento aqui durante o nosso exemplo prático de hoje, tá? Eu gostaria de adiantar a todos como o Excel está em inglês, tá? Mas eu irei explicar todo no detalhe para que não haja nenhuma dúvida. Eu gostaria de agradecer aos já inscritos no canal que já deixaram o seu like no início do vídeo, a confiança que ele vai ser bom. E você que está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, assiste o vídeo até o final. Se você gostar e sentir que ele foi útil para você, e que você conseguiu entender como utilizar essas funções, aí sim você curte o vídeo, aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho de suas notificações para os próximos vídeos. Na descrição do vídeo eu deixei os links das documentações dessas funções, um link de um artigo que fala um pouco melhor sobre tabela verdade, se você quiser aprofundar mais os seus conhecimentos, tá? Também vou deixar o link aqui para download desse arquivo que iremos manipular e um link também de um site que traz todas as funções do Excel em português, a sua tradução para o inglês, o tipo daquela função e a descrição dessa função. E só lembrando, aqueles que baixarem este arquivo e se o seu Excel estiver em português, as funções serão traduzidas automaticamente, tá? Antes da gente inicializar, eu acabei trazendo aqui algumas definições e de dois exemplos práticos aqui para poder facilitar o nosso entendimento. Tá bom? Vamos começar aqui sobre o nosso conceito de tabela verdade, tá? Diz o seguinte, que a tabela verdade é um dispositivo utilizado no estudo da lógica matemática. Com o uso dessa tabela é possível definir o valor lógico de uma proposição. Aqui proposição a gente entende como sentença, né? Para saber quando uma sentença é verdadeira ou falsa. Então a gente entende que a tabela verdade nada mais é que um artifício matemático utilizado para poder facilitar o nosso entendimento se aquela sentença é verdadeira ou falsa, tá? Aqui já falando da nossa função E, ele diz o seguinte, que ela sempre vai retornar verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Então, ou seja, a exclusividade aqui, que todos os argumentos têm que ser verdadeiros para que toda a sentença seja verdadeira, tá? Já aqui na definição da função OU, ele já diz o seguinte, que basta qualquer argumento seja verdadeiro e que a resposta sempre vai ser verdadeira. Então, ou seja, se a sentença tiver dois argumentos, se um for verdadeiro, toda a sentença se torna verdadeira, tá? Temos aqui a definição da função C, eu não vou adentrar muito a fundo nela, porque aqui no canal já tem um vídeo onde a gente mergulha no detalhe nessa função, no estudo dessa função, tá bom? Vou deixar o link do vídeo também aqui na descrição. Antes da gente começar nosso exemplo prático, trouxe aqui um exemplo de uma frase para poder facilitar o nosso entendimento, tá? Que diz o seguinte, ó. Paula Beatriz só irá à praia do Araçagi se tiver dinheiro e se a Paula Fernanda for também. Então, ou seja, eu tenho aqui, ó, duas condições. Eu tenho aqui, ó, se tiver dinheiro e Paula Fernanda for também. Então, ou seja, a nossa sentença é o seguinte, se ela vai à praia ou não, certo? Vamos lá entender. Se ela tiver dinheiro e a Paula Fernanda for também, então toda a sentença é verdadeira. Então, ou seja, ela vai à praia. Caso ela não tiver dinheiro e a Paula Fernanda for, Paula Beatriz não irá. Por quê? Porque esse primeiro argumento aqui já se tornou falso. E aqui, para a função E, que está aqui, ó, bem explícito, que eu deixei aqui em negrito, aqui, ó, estou usando aqui, ó, o E, que a sentença só vai ser verdadeira se todos os argumentos forem verdadeiros. Então, ou seja, para ela ir à praia, ela precisa ter dinheiro e a Paula Fernanda tem que ir também. Já na de baixo, que já entra na definição do ou, né, que diz o seguinte, basta um argumento ser verdadeiro que a sentença se torna verdadeira. Então, ou seja, aqui ela está verificando, Paula Beatriz só irá à praia do Araçagi de carro ou de moto. Então, ou seja, se um desses dois argumentos aqui forem falso e um for verdadeiro, ela vai à praia. Então, ou seja, Paula Beatriz só irá à praia do Araçagi de carro ou de moto. Se essa sentença aqui de moto for falsa, então, ou seja, se ela não for de moto, ela vai
de carro, então a sentença se torna verdadeira, porque o fato de ir de carro é verdadeiro. E o contrário também é verdade, tá? Vamos lá. Eu trouxe aqui, né, ao nosso conceito prático de tabela verdade, onde eu tenho aqui a função e a função ou. Eu também trouxe aqui a função não, só para a gente entender um pouco melhor sobre ela. Por quê? Porque ela não é muito falada dentro do Excel, né? Poucas pessoas utilizam essa função aqui, tá? Então vamos lá. A gente já entendeu a definição da função e, que para o e, a sentença aqui só vai se tornar verdadeira se os dois argumentos forem verdadeiros. No caso aqui na nossa frase, por exemplo, a situação 1 seria ir de carro e a situação 2 seria ir de moto, tá bom? Então vamos utilizar aqui a função e. Então, trouxe aqui em cima a sintaxe, né, dessas funções, tá bom? Que é o seguinte, para a função e, ela é um teste lógico, então ela pede somente os argumentos do teste. A função ou também é um teste lógico, então ela só pede os argumentos do teste. Então eu vou testar aqui essas duas situações. Então vamos lá, o e, como eu estou utilizando a versão inglesa, então vai ser and. Escolha aqui a primeira situação, depois eu escolho a segunda situação. Como as duas são verdadeiras, então a resposta final vai ser verdadeiro. Vou descer aqui para baixo e nós já sabemos que vai dar falso. Por quê? Porque na função e, a resposta sempre vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Já na função ou, a resposta vai ser verdadeiro quando apenas um ou mais for verdadeiro. Então, basta um ser verdadeiro, a resposta já dá verdadeiro. Então, aqui, ó, no meu, como na versão inglesa, é or, né? Então, or, ó. Situação 1, verdadeiro. Situação 2, verdadeiro. Então, a resposta é verdadeiro. Por quê? Porque eu tenho mais de um argumento aqui, verdadeiro. Já na de baixo também vai dar verdadeiro, né? Vou puxar aqui para baixo. Por que que deu verdadeiro? Por quê? Porque eu tenho um aqui, ó, verdadeiro e falso. Mas aqui, ó, um argumento já é verdadeiro. Já na de baixo, nós já sabemos que a resposta vai ser falso. Por quê? Porque eu não tenho nenhum argumento aqui que é verdadeiro. Já aqui, só para aprofundar o nosso conhecimento, essa aqui, a função não, ela vai negar uma afirmação, né? Então, se aqui é verdadeiro, ela vai negar o verdadeiro. E a negação do verdadeiro é o falso, né? Então, vem aqui, ó, igual not. Perdão, escrevi errado. Not. Certo? Vou escolher aqui a sentença aqui, ó, e ele vai negar. Aqui vai se tornar verdadeiro, né? Porque ele vai pegar esse termo aqui e o de baixo também vai dar verdadeiro. Tá bom? Trouxe aqui um exemplo para poder entendermos melhor o uso dessa função, tá bom? Que é o seguinte, a gente tem aqui uns candidatos, né, para uma vaga de emprego, sendo que aqui nesse primeiro a gente vai utilizar a função e embaixo a gente vai usar a função ou, sendo que ambas a gente vai utilizar juntamente com a função se, né? Então, vamos lá começar, vou dar uma dica aqui para vocês, que é o seguinte, ó. Toda vez que vocês forem utilizar funções onde vocês vão unir com outras, o ideal é que você faça separado. Então, se vocês for olhar bem a sintaxe aqui da C, diz o seguinte, que ela pede um teste lógico, certo? E a função se, ou perdão, a função e, propriamente dita, é um teste lógico, e a função ou também já é um teste lógico. Então, nós sabemos que essas duas funções a gente vai utilizar no primeiro argumento da função C. Nós também sabemos o seguinte, que na função C, se essa sentença for verdadeira, o verdadeiro vai aparecer o que eu colocar aqui no segundo argumento. E se for falso, vai aparecer o que eu colocar aqui no terceiro argumento da função C. Então, vamos entender aqui a nossa lógica aqui. Nesse primeiro exemplo aqui, ele diz o seguinte, para o candidato ser selecionado, que ele diz assim, se o candidato atender os critérios, será selecionado, caso contrário, ficará no banco de reserva. Então, ou seja, no lugar do verdadeiro eu vou colocar o nome selecionado, não é isso? E aqui no lugar do falso eu vou colocar banco de reserva. Mas qual é o critério aqui no primeiro? Tem que morar em Brasília e falar inglês, né? Então, vamos voltar aqui para a gente entender, para ficar mais fácil. Então, vamos lá, então, função E, né? Então, E, vou só escrever aqui como exemplo. Qual é o primeiro teste que eu vou fazer? Verificar se é da cidade de Brasília. Então, eu vou escrever aqui só aqui para fazer, para ficar mais fácil. Então, é para... Vou tirar aqui esse negrito. Brasília, né? E o segundo, aqui que ele pede, é
inglês. Aí aqui na coluna do inglês está escrito sim ou não, né? Então, no caso, para ele falar inglês tem que ser sim, né? Então, vou escrever sim. Então, tá aqui. Então, nosso teste lógico vai ficar mais ou menos nesse formato. Então, vamos fazê-lo então. Vamos fazer o nosso teste lógico. Então, vamos escrever lá, é o seguinte. Função se, no meu é if, certo? A gente já fez aqui de forma intuitiva separada, aqui do ladinho. Então, vai fazer o seguinte. Então, como eu estou usando a versão em inglês, é end, é isso? Aí ele pergunta, qual é o primeiro teste? Eu quero verificar se essa cidade é igual a Brasília. Certo? Beleza. Qual é o segundo teste? O segundo teste é verificar se esse cara fala inglês. Então, aqui tem que ser igual a sim. Perfeito. Pronto, meu teste aqui terminou. Aí ele diz o seguinte, beleza. Se esse teste for verdadeiro, ou seja, se os critérios que tu tá pedindo aqui forem esses mesmos, Brasília e sim, qual é a resposta que eu tenho que retornar se for verdadeiro? Eu quero que tu retorne selecionado. Mas se a resposta disso aqui tudo der falso, tu quer que retorne o quê? Banco, perdão, aspas duplas, banco e reservas. Os parênteses. E confirmo. Vou descer para todo mundo. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Vamos ver o primeiro aqui, que é o banco de reservas. O que está acontecendo? E primeiro ele faz o teste lógico aqui, ó. O teste lógico é o seguinte, ó. Primeiro ele vai verificar aqui essa sentença aqui. Aí ele pergunta aqui, ó. Esse cara aqui é igual a Brasília? Não. Então já cai aqui para o último. Por quê? Porque lá no nosso primeiro exemplo a gente viu o seguinte, que para a função end ele só vai dar verdadeiro, que no caso é selecionado, se os dois argumentos forem verdadeiros. Então ele já pulou por último. Então ele ignora esse, ó, e já pulou por último. Certo? Então a gente já entendeu aqui. Então vamos aqui nesse selecionado aqui para ver o que aconteceu. Já aqui embaixo que deu selecionado é o seguinte, ó. Primeiro ele vai fazer a verificação, ó. Esse cara aqui é igual a Brasília? É. Aí o segundo. Esse cara aqui é igual assim? É. Então, essa condição aqui é verdadeira. Se é verdadeira, ele já vai retornar o selecionado. Aí vocês podem estar se perguntando, Júnior, beleza, ok, eu entendi. Mas falou lá sobre tabela verdade. Como é que eu poderia utilizar ela aqui? É muito simples, ó. Vou pegar ela aqui, ó. Estou usando a função E, né? Vou dar um Ctrl C. Vou colocar ela aqui, ó. Vou deixar separadinho aqui. Vou botar embaixo, tá? Aqui, vamos lá. Aí eu vou só substituir esse nome de situação para colocar. Vou deixar a situação mesmo, né? Vamos lá, continuar. Aí aqui embaixo eu vou colocar função E. Bom, gente, como eu falei no começo, isso aqui só é um artifício que a gente utiliza caso a gente tenha dificuldade de entender isso. Então aqui eu vou trocar o nome situação, vou botar condição, fica melhor. Condição 1. Condição 1. Condição. Perfeito. Vamos lá. Para nosso exemplo, qual é a primeira condição? Tem que ser Brasília, não é isso? Ó. Certo? Qual é a nossa segunda situação? Deixa eu botar aqui em cima. Nossa segunda situação, condição, perdão, tem que ser em inglês. Aí no caso aqui é sim, né? Mas eu vou botar em inglês aqui. Aí, como é que a gente vai fazer o teste? A gente vai vir aqui pro lado para facilitar o nosso entendimento. Vou até puxar para cá. Vou só aumentar aqui. Pronto. Vou dar uma arrumadinha aqui. Perfeito. Ótimo. Pronto. Deixa eu aumentar mais aqui. Pronto. Agora sim. Beleza, perfeito. Vou colocar aqui do lado, ó. Então vamos lá. Primeira condição para a função E.
Aí a gente faz o primeiro teste. Primeiro teste. Se a resposta, vou botar aqui, resposta. Vamos lá. Se a primeira condição for verdadeira e a segunda for verdadeira também, certo? Vou tirar esse nome de resposta para não confundir. Segundo teste. A primeira for falsa e a segunda for verdadeira. A de cima for verdadeira, a de baixo falsa. E o último, não menos importante, as duas forem falsas. Certo? Então vou colocar aqui de novo a função e, que eu acabei apagando. Tá, vamos lá. Vou escrever aqui a função end, ó. Eu vou selecionar em cima e embaixo, ó. Então, ou seja, ó, vou arrastar aqui para o lado, né, ó. Vou verificar, ó. Bom, se o candidato morar em Brasília, que é verdadeiro, e falar inglês, então ele está selecionado. Por quê? Porque deu verdadeiro aqui, né, ó. Se o candidato atender os critérios, ele será selecionado. Então, ou seja, vai retornar verdadeiro. Toda a sentença se torna verdadeira. Se ele não morar em Brasília e falar inglês, tá falso. Então, ou seja, banco de reserva. Se ele mora em Brasília e não fala inglês, não será selecionado. Banco de reserva. E se ele não mora em Brasília e também não fala inglês, ele não será selecionado. Então, vocês perceberam aqui que aqui só foi um artifício para poder facilitar o entendimento. Talvez aqui para o nosso exemplo, o nosso artifício aqui pode se tornar um pouco confuso, mas para trabalhos mais complexos, onde eu vou usar planilhas mais complexas, talvez você utilizando esse argumento aqui, o entendimento da sua lógica se torne mais fácil. Tá bom? Então vamos lá. O embaixo diz o seguinte, ó. O candidato precisa morar na capital ou falar inglês. Então, ou seja, aqui já é um pouquinho diferente, né, ó. Que diz o seguinte, ó. Se ele morar na capital e não falar inglês, ele vai ser selecionado. Certo? Então, pode ser o inverso. Se ele falar inglês e não morar na capital, ele vai ser selecionado. E se ele tiver os dois, ele vai ser selecionado, né? Vamos lá. Vamos fazer igualzinho no exemplo de cima, ó. Vou colocar aqui, ó. Ou, vou botar em negrito aqui, ó. Ou, qual é a primeira condição que ele pede? Ó, tem que ser capital, né? Então aqui no meu caso aqui está escrito sim ou não, né? Então, mas eu vou escrever capital. Capital. E o segundo que ele pede é o inglês, né? Então tem que ser sim a resposta aqui. Né? Perfeito. Então vamos lá. Como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Igual if. Qual é o teste que eu vou fazer? Vou usar com a função ou, né? Então aqui para mim é or, né? Or. Qual o primeiro aqui, ó? Esse cara tem que ser igual a sim, porque se tiver sim, ele mora na capital, né? E o segundo argumento aqui, que é isso aqui, tem que ser igual também a sim. Se for igual a, os dois forem igual a sim, ele pode ser selecionado. Mas vamos ver, diferente de cima. Se atender esse critério, ele vai ser selecionado. Se não, ele vai ficar no banco de reservas. Fecho parênteses e confirmo. Para de baixo, todos foram selecionados. Vamos entender por que todos deu selecionado, porque a gente já entendeu na definição que para a função ou basta um argumento for verdadeiro e a resposta sempre vai ser verdadeira. Aqui, por exemplo, vamos lá, qual é o teste lógico aqui? O que está acontecendo aqui, ó? Ele vai fazer a primeira verificação aqui, ó. Esse cara aqui é igual a sim? Falso. Então, beleza. Aí ele vem para o segundo. Esse cara aqui é igual a sim? Verdade, é verdadeiro. Então, ou seja, esse segundo argumento aqui é verdadeiro. Se é verdadeiro, então toda a sentença se torna verdadeira. E se toda essa sentença é verdadeira, então ele vai retornar selecionado, tá? No embaixo é a mesma coisa, ó. Esse aqui
é igual a sim, já esse aqui é igual a não. Mas como o primeiro é sim, então ele vai cair no selecionado. Já aqui, os dois são verdadeiros, né? Vai cair no selecionado. Já aqui, só o primeiro é verdadeiro. Então, eu vou trocar aqui um deles. Vou trocar aqui o último, tá bom? Vou colocar não. O que vai acontecer? Opa, caiu o banco de reservas. Vamos entender o que aconteceu aqui agora. Seguinte, ó. Verificar. Esse cara aqui é igual a sim? Falso. Esse cara aqui é igual a sim? Falso também. Se é falso os dois, então toda essa sentença aqui se torna falsa, então ele já retorna o segundo argumento. Tá bom? Vamos lá. Eu tenho mais outro exemplo aqui, tá? Para a gente aprofundar mais ainda, porque essas funções de lógica, novamente, muitas pessoas têm muita dificuldade. Então, a prática leva à perfeição ou se aproxima dela, tá? Bom, como a gente já entendeu todos esses conceitos de como utilizar a função, a gente vai aumentar aqui um pouco o grau de dificuldade para a gente tentar resolver aqui um problema, que diz o seguinte: eu tenho aqui uns alunos, né, de uma turma aqui, eu tenho uma nota da prova, todo mundo resolveu estudar, todo mundo tirou nota boa, já que no trabalho o pessoal resolveu apertar o freio e relaxar o trabalho, não quiseram fazer o trabalho, né? Então ele diz o seguinte, ó, o aluno vai ser aprovado. O aluno, para ser aprovado, precisa ter média maior ou igual a 7 e índice de falta inferior a 12. Então, aqui, a nossa primeira condição é a média, mas só que a média não tem. Então, vamos calcular a média. O meu aqui, a média é igual a average, é isso. Seleciono os dois, a C4 e a D4, e dou Enter, e preencho até lá embaixo. Então, a nossa primeira condição eu já tenho. Beleza? A outra, ele quer o índice de falta, né? Então, o índice de falta é só pegar o número de faltas e dividir pela quantidade de presença. Então, vamos lá. Esse dividido por esse, 0%. Então, ou seja, ele não faltou nenhuma aula. Isso aqui. Beleza, encontramos aqui o índice, né? Aqui nesse nosso exemplo, nós vamos utilizar a função ou, né? A função ou aqui. Então, perdão, aqui não é o ou, né? Que ele diz é maior ou igual a 7. Então, aqui é 7. A gente vai utilizar a função e aqui, né? Que eu coloquei em negrito. Então, tá, bora entender aqui a situação. Vou escrever aqui a função e do lado. Então, aqui vai ser assim. E, né? Com a nossa primeira verificação, média maior ou igual a 7, certo? E a nossa segunda condição é que o índice de falta, vou botar só índice de falta tem que ser menor do que 12%. Então aqui é o nosso teste lógico, tá bom? Ó, esse assim fecha um parênteses aqui, perdão. É o nosso teste lógico. Entendemos isso? A gente só vai pegar tudo isso aqui jogado na função sim, né? Que é nesse primeiro argumento aqui. Então, vamos lá, como é que faria? Então, if, onde é que está a média? Está aqui. Esse cara aqui tem que ser maior ou igual a 7, certo? E esse cara aqui, que é o índice de faltas, tem que ser menor do que 12%. Então, eu vou escrever aqui na forma decimal. 0,12. Por quê? Porque 12% é a mesma coisa de 12 dividido por 100, que dá 0,12, né? 0,12. Opa, perdão, estou esquecendo aqui o principal, né, gente? Vamos lá, ó, são duas condições. É a AND. Então, o que ele diz, ó? Esse cara aqui tem que ser maior ou igual a 7. Está escrito aqui. E esse cara aqui tem que ser menor do que 12%, que é 0,12, certo? Fechei o parênteses. Esse aqui é o teste lógico. Se esse teste lógico aqui for verdadeiro, então tu vai escrever aprovado. Se der falso, então você vai escrever aprovado. Fecha parênteses e confirma. Repito para todo mundo. Vamos formatar isso? Vamos aqui em início, formatação condicional, nova regra.
Formatar células, somente as células que contenham valores iguais a, vou botar aprovado. O aprovado, eu quero que a fonte seja em negrito, de cor branca, preenchimento azul escuro. Então, ou seja, vai ficar dessa forma. Ó. De novo, início, formatação condicional, nova regra. Formatar apenas células que contenham valores iguais a reprovado. Reprovado. No reprovado, eu quero que o preenchimento seja vermelho escuro, a fonte branca ou negrito de cor branca. Então, vai ficar assim e confirma. Vamos entender o que está acontecendo aqui no primeiro argumento, por que deu aprovado. O que vai acontecer aqui, ó? Primeiro, a função vai ter um teste lógico. Onde é que é o teste lógico? Deixa eu botar de outra cor aqui, vou botar esse vermelho, isso. Aqui ele vai fazer primeiro essa verificação aqui, ó. Vamos lá entender, ele vai ver o seguinte. Esse cara aqui é maior ou igual a 7? Verdadeiro. É verdade. Esse cara aqui é menor do que 12%? É verdade. Então, as duas condições são verdades. E se são verdade, ele vai cair nesse primeiro argumento aqui. Certo? Vamos agora entender a de baixo. Que deu reprovado. Da de baixo, o reprovado já é um pouquinho diferente. O que acontece? Vou botar uma cor para não confundir. Essa aqui. Primeiro vem um teste lógico. Acontecendo aqui o teste lógico. Aí no teste lógico ele diz o seguinte: esse cara aqui, que é a média, é maior ou igual a 7? Não. Então, o primeiro argumento já é falso. Como eu estou na função AND, se um dos argumentos der falso, toda a sentença se torna falsa. E se toda a sentença deu falso, então ele vai ignorar esse primeiro cara e vai retornar o segundo cara. Tá bom? Bom, gente, para finalizar, como aqui a gente fez aqui um teste com a função E, vamos trazer um outro aqui com a função OU, né? Vamos lá, que é o seguinte, ó. Eu tenho aqui uns professores e tenho aqui os cursos que estão lecionando, né? Aqui é a carga horária de cada curso, tá bom? E aqui eu tenho uma condição que é o seguinte, ó. Se o curso for direito penal ou hebraico, o valor da aula será de R$50 e os demais será de R$30. Então, vou escrever aqui, ó, como é que ficaria. Então, tem aqui, ó, ou, qual é a primeira condição? É o seguinte, ó, o curso tem que ser igual ao que? Direito penal. Ou o curso tem que ser igual a hebraico. Então, coloquei aqui, né? Dica que eu falei para vocês. Caso a gente for unir duas funções, o ideal é que a gente separe elas aqui para poder entendermos, né? Como aqui eu deixei o vídeo da função sim, eu não vou escrever ela aqui, né? Do jeito que eu estou fazendo com a função e ou e como eu fiz aqui com a função e, né? Porque eu já tenho um vídeo aí, vocês podem verificar o vídeo aí para poder aprofundar mais sobre a função se, né? Então vamos lá. Então temos aqui, a gente já entendeu essa parte aqui, essa aqui é a nossa condição. Então vamos lá escrever, né? Como é que vai ser a renumeração? Então aqui, ó. If, né? Então vamos lá. Nosso teste lógico, or, né? Que é ou. Esse cara aqui é igual a direito penal, aspas duplas, direito penal, ou esse cara aqui, que é o mesmo, é igual a hebraico. Se isso aqui tudo for verdadeiro, então eu quero que você retorne 50. Caso contrário, eu quero que você retorne 30. Os parênteses do enter. Puxa até lá embaixo. Vamos lá, bora ver o que está acontecendo aqui. Abra a função. Aí o que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer aqui vai ser um teste lógico. Ele vai verificar aqui, ó, essa condição. Aí ele pergunta: esse cara que está aqui é igual a direito penal? Não, então é falso. Esse cara que está aqui é igual a hebraico? É falso. Então, se as duas condições são falsas, então tudo isso aqui é falso. Então ele vai pular os 50 e vai retornar
os 30. Tá bom? Vamos pro próximo. Vamos aqui nesse aqui. O que aconteceu aqui? Ó, vai fazer a verificação, que é o seguinte, ó. Esse cara aqui, ó, é igual a direito penal? Não, então é falso. Esse segundo cara aqui, ó, esse cara aqui é igual a hebraico? É, então é verdadeiro. Então, na função ou é o seguinte, toda sentença se torna verdadeira se pelo menos um for verdadeiro. Então, esse aqui deu verdadeiro. Se ele deu verdadeiro, então ele vai retornar os 50. Tá bom? E para finalizar, vamos ver aqui o valor total aqui de cada curso. Nós vamos pegar essa coluna aqui, a F4, célula F4, e multiplicar pela célula E4. Confirmo, dá R$600. Vamos repetir para todo mundo. E é isso. Bom, gente, era isso, tá? Eu espero que todos tenham entendido como utilizar essas funções lógicas juntamente com a função C e espero que tenha entendido aqui o conceito aqui do artifício matemático da tabela verdade, tá? Se mesmo após o vídeo vocês ainda tiverem com dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no e-mail que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Que possivelmente eu posso trazer mais exemplos aqui para o canal. Então, não esqueçam de curtir o vídeo. Aqueles que não são inscritos no canal, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados dos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau.